Bom, deixa eu conversar com o doutor Ezequiel Silveira, que é da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Doutor Ezequiel ontem mandou para mim um vídeo mostrando mais uma ação da ASFAV, agora em Buenos Aires. Doutor Ezequiel Silveira, bom dia. Bom vê-lo e ouvi-lo por aqui, doutor. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os amigos aí da bancada, a toda a audiência da Rádio Auriverde. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado, doutor. Doutor, eu queria saber o que a ASFAV faz em Buenos Aires, qual é a proposta, qual o objetivo desta viagem, doutor? Pitoli, nós fomos convidados, perdão, pela deputada Maria Celeste Ponce para estar aqui em Buenos Aires essa semana para uma audiência que vai haver amanhã, dia 30 de maio, às 10 da manhã, no Parlamento Argentino, sobre a situação do Brasil. No ofício que ela nos convidou, ela fala que gostaria de debater sobre os constantes ataques à liberdade de expressão e os numerosos casos de censura no Brasil. E essa situação da violação à liberdade de expressão e da censura que nós estamos vivendo é o que eu costumo dizer, é a raiz do problema que trouxe ao 8 de janeiro. Né? As pessoas foram a Brasília manifestar-se por conta da falta de transparência, da censura que houve nas eleições de 2022, e aí ocasionou aquela situação lá, onde infiltrados e vândalos entraram ali na Praça dos Três Poderes, e hoje nós temos aí essas 2.000 pessoas vivendo nessa condição subhumana, uns sendo condenados, outros presos, outros exilados, né? E, inclusive, com pessoas que já perderam as suas vidas por conta dessa situação. Então, nós viemos participar dessa audiência, há alguns parlamentares brasileiros que estão também vindo para participar, e nós estamos aí cumprindo mais uma etapa dessa série de denúncias internacionais. Já tivemos aí nos Estados Unidos algumas vezes, os parlamentares já foram no Parlamento Europeu, e agora nós estamos cumprindo mais uma etapa, vindo aqui na Câmara dos Deputados, no Parlamento Argentino, realizar essas denúncias para que nós possamos mostrar ao mundo a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, doutor, eu queria entender o seguinte, nós acompanhamos com tristeza uma situação que ocorreu no Paraguai comandado pelo Santiago Penha, um país conservador, entretanto que num determinado momento, decidiu facilitar a vida da Polícia Federal brasileira, né, e dessa perseguição que ocorre contra patriotas, né, armando, para mim, armadilhas, emboscadas, levando brasileiros à prisão, entregando brasileiros para a Polícia Federal, né, a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, infelizmente. Tivemos, por exemplo, o caso de uma senhora da Riene, que nós outro dia ajudamos aqui na programação, né, da Auriverde Brasil, que teve, dentre outros, né, os benefícios do Bolsa Família e do Vale Gás bloqueados por Alexandre de Moraes. E ela foi presa no Paraguai. No Paraguai. Nós sabemos, doutor, e não adianta a gente esconder, isso é fato, que muitos brasileiros já condenados, outros ainda não, partiram para a Argentina, né, e foram aí acolhidos pelo governo argentino. E a nossa preocupação se dá em função de uma perseguição implacável, né, em especial do ministro Alexandre de Moraes, pedindo agora a inclusão do nome destes brasileiros na lista vermelha da Interpol. Esses brasileiros que aí estão, o senhor entende que correm algum risco ou de fato já foram acolhidos pelo governo argentino, doutor? Vitória, na tua pergunta eu quero dividir a resposta em duas partes. Primeiro, falar sobre o final, essa questão da Interpol. Há um terrorismo psicológico que se faz em cima desse tema. Porque meu nome vai ser incluso na lista vermelha da Interpol. Isso não interfere em nada a vida das pessoas. A Interpol é uma polícia de fronteira que visa combater aí um relacionamento internacional entre criminosos, essa organização criminosa internacional, e para evitar que pessoas, malfeitores, fiquem transitando de um país para o outro. Então a Interpol atua ali em fronteiras, em aeroportos. A Interpol não tem a capacidade de entrar em um país e fazer a apreensão de ninguém. O que ocorreu no Paraguai foi uma decisão política do Paraguai. Por quê? Nós temos aí os tratados de deportação, de extradição, e hoje, em vigência no Brasil, nós temos um tratado Brasil-Argentina, que é mais antigo, e existe um tratado de extradição do Mercosul, certo?
E no final das contas, essa decisão de um país deportar ou entregar uma pessoa que está sendo condenada em um outro país uma decisão política. Tanto é que o Paraguai não concedeu o asilo a essas pessoas e as entregou para a Polícia Federal. No caso da Argentina, o que está acontecendo é o processo contrário. As pessoas estão recebendo, as que estão solicitando aqui estão recebendo o asilo político, ainda que provisório, e nós esperamos que elas obtenham o definitivo. Certo? E o nosso objetivo, um dos nossos objetivos ao vir aqui é justamente subsidiar o parlamento argentino, o governo argentino, para que quando façam a análise desses casos vejam que não tratam-se de criminosos de fato, mas pessoas que estão sendo perseguidas politicamente sob o pretexto de estarem aí cometendo algum crime, mas na verdade a gente sabe muito bem que trata-se de uma perseguição política, julgamentos políticos, e a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, e o governo argentino já está ciente dessa situação, mas a gente está aqui trazendo documentos, informações, para que eles possam subsidiar as suas decisões na hora de apreciar esses casos. Doutor, e o senhor que vive o dia a dia dos perseguidos, dos presos políticos do 8 de janeiro, o senhor que tem, né, como vocação a advocacia, e nesse caso usada, aliás, a advocacia para ajudar esses irmãos brasileiros, eu lhe pergunto, o senhor entende que arrefeceu pelo menos um pouco essa relação do ministro Alexandre de Moraes com os patriotas do 8 de janeiro? Por que eu lhe pergunto isso, doutor Ezequiel? Nós acompanhamos Elon Musk e o efeito Elon Musk teve sim, né, um resultado prático, pelo menos inicial, embora já tenha, entre aspas, esfriado esse efeito Elon Musk e continua aí. Ele, de alguma forma, trouxe resultado prático para os patriotas do 8 de janeiro, embora a gente tenha acompanhado a prisão daquele senhor de 68 anos, câncer, estágio avançado, né, mostrando aparentemente que não. Mas qual a leitura do senhor para esse momento? A grande questão é que esses debates acontecem muito nos bastidores, né? E a gente fica aqui no nível superficial e não consegue observar o que está acontecendo com mais profundidade. Mas o que nós conseguimos observar é que há sim esse trabalho de denúncias internacionais que nós, advogados, alguns parlamentares, pessoas exiladas políticas estão fazendo, ele está surtindo efeito. Pode não aparecer superficialmente, né? Mas mesmo diretamente, nós conseguimos observar ali a soltura do Coronel Naime, a soltura do Mauro Cid, de outras pessoas. A gente vê uma postura diferenciada do Supremo. Você vê que nesses últimos dias já não houve um embate muito ferrenho em relação a essas pessoas. O grande problema é que houve a publicação daquela matéria de que pessoas estavam saindo do Brasil, e esse tribunal, que não é um tribunal que age juridicamente, mas politicamente, né, teve que dar uma resposta política. Aí disse que ia incluir o nome das pessoas na Interpol, que já começou a expedir mandados de prisão com fundamentação absolutamente genérica, ou seja, pelo risco de umas pessoas estarem fugindo, eu vou mandar prender outras, ou seja, ilegalidades por cima de ilegalidades, porque você não pode determinar uma prisão preventiva de uma pessoa com base no risco de terceiros, com base na atitude de terceiros. Essa situação ela é personalíssima. Então, a gente vê mais uma vez que não trata-se de um julgamento jurídico, mas político. Então, isso aí acabou trazendo essa situação, algumas pessoas acabaram retornando para a prisão, mas nós temos a esperança, temos a certeza e, mais do que isso, temos a informação de que há trabalhos que continuam sendo desenvolvidos, embora o Elon Musk tenha arrefecido publicamente essas questões, mas documentos estão sendo fornecidos ao governo americano, ao parlamento americano, o parlamento argentino agora também vai entrar nessa situação. Então, toda esta pressão internacional vai repercutir no que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos certeza que esse status de perseguição política e de ditadura judicial no Brasil vai mudar. Deus te ouça, doutor. Doutor, então fica aqui o nosso agradecimento ao governo argentino pela acolhida a esses brasileiros, não é? Sim, a gente só tem a agradecer, principalmente aqui em nome da deputada Maria Celeste Ponce, mas existem outros parlamentares, alguns ministros de Estado que nós estamos planejando visitar durante essa viagem, então a gente só tem a agradecer, inclusive no ofício a gente colocou lá no final, né, em nome dos brasileiros de bem, nós queremos agradecer porque sempre houve aquela rivalidade sadia entre Brasil e Argentina, né, e agora a gente consegue criar essa união entre esses países irmãos para que a gente possa combater essa situação triste
eles estão saindo de um governo que os deixou em uma situação horrível e agora eles estão tendo um pouquinho experimentando um pouquinho do que é um governo mais liberal, que fomenta a economia e mais do que isso, que não persegue seus adversários políticos, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, mas assim como eles passaram por essa fase, a gente também vai passar, e eu só quero agradecer à Rádio Ouro Verde também por sempre estar nos dando apoio nos trabalhos que a gente tem realizado e divulgado o que nós temos feito, porque não é por nós, não é por a gente aqui enquanto advogado, né? Nós estamos fazendo isso porque nós estamos vendo, acompanhando diariamente essas histórias que você conta, para nós chegam todos os dias, de pessoas passando necessidade, sendo humilhadas, tendo seus direitos humanos violados, e a gente não pode simplesmente ignorar essa situação, a gente precisa fazer alguma coisa, e tudo que está ao nosso alcance nós estamos tentando fazer. Então, muito obrigado a todos também por todo o apoio. Eu que agradeço, doutor. Sucesso amanhã na audiência. Obrigado. Doutor Ezequiel Silveira, conversando com a audiência da Ouro Verde Brasil.